Bom dia, meus irmãos, muita saúde, paz, prosperidade para todos vocês, pedindo bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, pedindo sabedoria para entender e aplicar a sua palavra em nossas vidas. Amém. Hoje é dia de nossos passos com Deus, mas antes de começar nossos passos com Deus, eu vou rapidinho terminar apenas alguns versículos de Atos 21. E nossos passos com Deus é sobre Atos 21. Nós vimos no vídeo passado que houve um tumulto em Jerusalém. O povo de Éfeso estava lá incitando a multidão contra Paulo. Agarraram Paulo, tentando matá-lo. E daí a guarda romana entrou em ação e acorrentou Paulo. E até para levar Paulo lá para a fortaleza, eles tiveram que carregá-lo por causa da violência da multidão, que era muito grande. Mas nós vamos ver, de acordo com a palavra de hoje, que aquilo que estava acontecendo, que levou também os guardas a prenderem Paulo, é que eles estavam tomando Paulo por outra pessoa. Mas, de qualquer maneira, a confusão era tão grande ali no centro de Jerusalém, que se a guarda romana não prendesse Paulo e o tirasse dali, eles iriam eliminar Paulo. Então, hoje, nesses poucos versículos, nós vamos ver alguns esclarecimentos que serão feitos sobre Paulo às autoridades romanas. Então, vamos rapidinho à palavra de Deus, depois eu voltarei com as explicações e daí nossos passos com Deus. Leitura de Atos 21, versículos de 37 a 40. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: "Posso dizer-te algo?" "Você fala grego?" perguntou ele. "Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto?" Paulo respondeu: "Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo." Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Vocês viram aí que quando Paulo estava para ser apresentado lá aos guardas da fortaleza, Paulo pediu a palavra. E daí os soldados romanos ficaram muito surpresos e perguntaram: "Você fala grego?" Por que isso? Porque com certeza eles estavam achando que eles estavam prendendo um criminoso comum, alguém que nem falava a língua deles. Aí é o primeiro engano dos soldados romanos. Aí o comandante, que era chamado Lísias, pergunta para Paulo se por um acaso ele não era aquele egípcio que tinha levado 4.000 assassinos para o deserto. O que aconteceu naquela época é que tanto o povo romano quanto os soldados estavam atrás desse egípcio que levou esses 4.000 assassinos para o deserto. Esses assassinos, eles achavam que eles estavam libertando os romanos de alguma maneira. O que esse egípcio fez é treinar esses 4.000 assassinos. E esses assassinos apareciam no meio da multidão.
armados de facas. E o que eles faziam? Eles identificavam certas pessoas que queriam assassinar e ali no meio da multidão esfaqueava essas pessoas. Por causa disso, o povo romano estava vivendo em constante medo. Era uma situação muito difícil porque eles não sabiam o que poderia acontecer quando eles saíam na rua. Quando os soldados romanos viram essa multidão e este homem desconhecido para eles, que era Paulo, eles imediatamente pensaram que se tratava desse egípcio e que a multidão tinha agarrado essa pessoa. E Paulo calmamente respondeu para ele, esclarecendo: eu sou judeu, eu sou de Tarso, uma cidade muito importante da Cilícia. Aí Paulo pede permissão para falar com o povo e o comandante da guarda concedeu essa permissão. No próximo capítulo, nós vamos ver a fala de Paulo com toda essa multidão irada. Assim encerramos a nossa pequena explicação sobre o final do capítulo 21 e agora nós vamos continuar com nossos passos com Deus desse mesmo capítulo. É claro que eu não vou perguntar sobre essa parte que eu falei hoje, porque senão seria de graça, não é? Relembrando a todos que nossos passos com Deus têm como objetivo apenas revisar, que é para a gente tentar memorizar a palavra de Deus. Se você errou, não tem importância nenhuma, porque vendo a resposta correta, ouvindo as explicações, com certeza isso vai gravar mais e mais na sua cabeça. É esse o objetivo de nossos passos com Deus. Então vamos à primeira pergunta. Por que Filipe era considerado um dos 7? Número 1, ele era um dos 7 apóstolos. Número 2, ele era um dos 7 evangelistas escolhido para pregar e dar assistência para as viúvas. Agora, para você que começou hoje nesta sessão, nós vamos dar um tempo para você pensar, todas as questões vão ter um tempinho, e daí eu voltarei com a resposta. A resposta correta é 2. Ele era um dos 7 evangelistas escolhido para pregar e dar assistência às viúvas. O que aconteceu é que quando os apóstolos começaram suas pregações e os cristãos começaram a aumentar, então os apóstolos queriam concentrar a pregação da Boa Nova, mas foram surgindo outros problemas. E um dos problemas que surgiu é que alguém teria que cuidar das viúvas, alimentá-las, fazer aquilo que fosse necessário. Então eles escolheram 7 evangelistas para cuidar dessas viúvas. Estevão era um deles. Lendo para vocês versículo 8 do capítulo 21. No dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista. 1, 2, 7. Leitura de Atos 6, 3. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Questão 2. Quem era o Tiago que Paulo encontrou em Jerusalém? Número 1, o irmão de João. Ou número 2, o irmão de Jesus Cristo. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é 2, o irmão de Jesus Cristo. Vejam que Tiago, irmão de João, infelizmente tinha sido morto.
Então, resta Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo para vocês o versículo 18 deste capítulo. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Tiago, irmão de Jesus Cristo, era o chefe da igreja local em Jerusalém. E leitura de Mateus 13:55. Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Aí Atos 12:2. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então aí está falando dos dois Tiagos, um Tiago que era meio-irmão de Jesus Cristo, filho de Maria com José, e o outro Tiago que era irmão de João, que havia sido morto à espada. Questão 3. O que Tiago e os presbíteros disseram a Paulo que os judeus falavam sobre ele? Número 1, que Paulo estava ensinando os judeus a se afastarem de Moisés. Número 2, que Paulo traiu as leis do templo e dos profetas. A resposta correta é 1, que Paulo ensinava os judeus a se afastarem de Moisés. O que não é verdade, nem Jesus pregou isso. O templo naquela época, eles se dedicavam ao estudo da lei mosaica, ao estudo do Torá, do Antigo Testamento, eles acreditavam nos profetas e tudo mais. Mas o erro do templo foi não aceitar Jesus como Messias. Eles pararam no Antigo Testamento, como muitos até hoje em dia, e não aceitam Jesus como o Messias. Então, Paulo sempre pregava aos judeus primeiro, tentando mostrar para eles a boa nova, tentando provar para eles que Jesus Cristo realmente era o Messias, mas isso não tinha nada em fazer com que eles negassem a lei de Moisés, porque Jesus não veio para eliminar a lei de Moisés, pelo contrário, Jesus fez uma nova aliança a partir da lei de Moisés. Leitura do versículo 21 deste capítulo. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Então aí está a palavra de Tiago, que era o chefe da igreja de Jerusalém, a Paulo. Apesar de Paulo ter já declarado com todas as igrejas de que a circuncisão não era necessário, Paulo ainda respeitava que eles continuavam circuncidando. E prova disso é que Paulo pediu para Timóteo se circuncidar em respeito aos judeus para ter acesso ao templo e levar a boa nova aos judeus. Questão 4. Diante da falsa informação sobre Paulo, qual foi o conselho de Tiago e dos presbíteros a Paulo? Número 1, para Paulo não ir ao templo. Ou número 2, para Paulo patrocinar a purificação de 4 homens. A resposta correta é 2, para Paulo patrocinar a purificação de 4 homens. Está escrito no versículo 24 deste capítulo: participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça.
Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Era um plano muito bom. Nós vamos ver que Paulo concordou em patrocinar a purificação desses 4 homens. E no terceiro dia ele foi lá, fez o pagamento, tudo bem, não deu problema nenhum. Mas agora, por causa da festa do Pentecostes, os judeus de Éfeso vieram para Jerusalém. E eles realmente caçavam Paulo por todo lugar, queriam acabar com Paulo. E ali, juntando-se a Jerusalém, foi muito fácil de convencer a eles, porque no passado Jerusalém também queria a cabeça de Paulo, acusando de traição, porque Paulo deixou a sua religião anterior ligada ao templo e passou a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Ele reconheceu Jesus Cristo como Messias, coisas que os judeus de Jerusalém não reconheceram. Então, eles consideravam Paulo traidor. E a questão 5, bem fácil, continuação da 4. Será que Paulo também se purificou junto dos 4 homens no templo? Sim ou não? A resposta correta é sim, ele se purificou junto dos 4 homens. Versículo 26 deste capítulo. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Não era preciso que Paulo fosse se purificar no templo, mas ele decidiu fazer isso em respeito às leis judaicas, em respeito àquilo que o povo judeu acreditava. Ele queria ter acesso ao templo para continuar pregando a Boa Nova. Então, muito obrigada pela sua participação no nosso teste relâmpago, que agora é Nossos Passos com Deus, é algo apenas para a gente revisar. Vamos ler a Bíblia, ler o capítulo na Bíblia, tem também os vídeos, façam perguntas, tudo que for possível para ajudar o seu crescimento no conhecimento da palavra de Deus é muito importante. Não importa em que religião você está, sempre escolha a compreender e entender a palavra de Deus por você mesmo. Que Jesus te abençoe abundantemente, que o seu dia seja repleto de grandes realizações, que você esteja em paz, com muita saúde, muito equilíbrio material e espiritual. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Bom dia, meus irmãos. Muito obrigada.